Graça e paz em Cristo Jesus, vitória sempre. Vamos lá, tenha fé, pois Deus é bueno em todo tempo Deus é bueno. Cansado del caminho, vamos lá alabar ao Senhor, sedento de ti, onde el cerco é cruzado, sem fuerzas he quedado, vengo a ti. Oh, glórias ao Senhor. Que o Senhor te bendiga, te guarde, que o Senhor te dê a bendição, que o Senhor te venga a colmar de grandes vitórias, realizações, que tus planos de vitórias venham salir e dar-se a cabo, em nome de Cristo Jesus. Alabado seja Deus. Cansado del camino, sedento de ti, um deserto é cruzado, sem forças é quedado, vengo a ti. Vamos alabar ao Senhor. Las células em espanhol. Póngate de pé, salude los hermanos, graça e paz, dá vitória a tus hermanos, e vamos alabar ao Senhor, porque assim estamos cansados de las luchas e de los problemas, pero el Senhor nos ha ajudado. Vamos sumergirnos em sua presença. En el río de tu Espírito, necesito refrescar esse seco coração, sedento. Sim, mi Padre, venimos delante de ti, sedento de tu presença. Queremos sumergirnos nuestro espírito en tu presencia, Señor. En los ríos de tu espíritu, refrescar nuestra alma, nuestro corazón, llenarnos de la unción del Espíritu Santo y del poder de Dios para vencer todo el mal. Aleluya, glorias a Dios. Cansado del camino, tome el aceite de la santa unción. Tome ahorita, ungete en lo alto de tu cabeza, las palmas de tus manos y después las plantas de tus pies. Que tu vida sea ungida por el Espíritu de Dios. Que recibas ahora la unción de Dios en tu vida. Nosotros vamos a orar ahorita, voy a clamar por los que están enfermos. Voy a clamar por las familias, por los hogares, aqueles que estão vivendo aflições, tristezas e dolores. Eu estava dizendo agora no serviço de português que muita gente disse: não temos que predicar a palavra para que a gente venga a creer em Deus, a ter fé em Cristo Jesus. Pero se a pessoa não crê em Deus, como vai crer? Pastor, a Bíblia diz que a fé vem por el oír e el oír a palavra de Deus. Ok, predicamos a palavra, mas para que se predica a palavra? Para conhecer a Deus. As gentes passam a crer depois que conhecem a Deus. Eu digo que não há gentes que creem ou que não creem em Deus. Eu creio que há pessoas que conhecem ou não conhecem a Deus. Isso que faz a diferença. Porque conhecendo a Deus, conhecendo o caminho, conhecendo a verdade, conhecendo a Cristo e o que Ele hizo por nós na cruz, é que faz a diferença, é que nos hace creer e ter fé e confiar em las promessas, em los propósitos que o Senhor tiene para nós. E tu puedas conhecer mais de ti, mais do Senhor en esta mañana. Padre Santo, Padre querido, Padre amado, delante de tu santa, gloriosa, poderosa
hermosa, grandiosa presencia. Nosotros, la iglesia, las células del Ministerio de Español, nos acercamos hacia ti en este día maravilloso, glorioso, y venimos pidiendo a Dios que tú vengas a manifestarse con tu poder, el poder del Altísimo, la gloria de Dios, la gloria de Cristo, para que tu iglesia, tu pueblo en esta mañana puedan conocer y saber que tú eres Dios. Deus que sana, que libera, que bendice. Por isso, nesta manhã, ministramos cura, ministramos milagro, ministramos sanidade, ministramos bendição, ministramos a vitória, ministramos, ó Deus, a força e a fortaleza do Espírito Santo, que sejam echados fora, expulsados os demônios, e a força do maligno salga. Sale ahora en nombre de Jesús. Que las puertas de los milagros, de las grandes bendiciones vengan sobre nosotros. Levanta tu mano al cielo, hermano, hermana, y diga: Señor, dame ahorita la unción. Diga: yo quiero tu fortaleza, Señor. Refrigera mi alma, fortalezca mi espíritu. Lléname de ti, Senhor. Lléname de Deus. Abre puertas, Senhor, de trabalho a los desempregados. Hace chegar milagros de documentações, documentos que estão pendentes. Venga, Senhor, a ser paz en este hogar, en esta família. Que tu nome seja exaltado. Las células aí, os que são diezmistas, podem apresentar seus diezmos. Senhor, apresentamos nesta manhã a fidelidade a tu casa, a tua obra, que as células sejam mantenidas, sustenidas e cresçam através da fidelidade de aqueles que são fieles no ministério. Em nome de Cristo. Diga: em nome de Cristo. Glória a Deus. Meus amados, hoje temos uma palavra que nos identifica com ela. Somos identificados com esta palavra. Sofrendo soledade. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 37. Mateus 26, 37. Quantos de nós outros que em determinado momento da vida, nós outros nos sentimos solos, que fomos abandonados, familiares, amigos nos deixaram no momento que mais necessitávamos. Isso passou com Cristo, isso passou com Jesus. Mateus 26, 37 disse: e tomando a Pedro e a los 2 hijos de Zebedeu, que é Tiago e Juan, ¿verdad? Santiago e Juan, começou a entristecer-se, a angustiar-se em grande maneira. Então Jesus les dijo: minha alma está muito triste, hasta la muerte. Quedaos aqui e velad comigo. Indo um pouco adelante, se prostrou sobre seu rosto, orando, dizendo: Padre mío, se é possível, passa de mim esta copa, pero não seja como eu quero, senão como tu queres. Vino, pois, logo a seus discípulos e los hallou dormindo. E disse a Pedro: assim que não haveis podido velar comigo 1 hora, velad e orad para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está disposto, pero a carne é débil. Outra vez foi a orar por segunda vez, dizendo: Padre mío, se não puedo passar de mim esta copa, sem que eu la beba, hágase tu voluntad. E vino outra vez e los halló a los discípulos dormindo, porque os olhos de ellos estavam cargados de sueño. E dejándolos, se foi de novo e orou por terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então vino a seus discípulos e dijo: dormid já e descansar. He aqui, ha chegado a hora
y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos pues, vamos, ved, ya se acerca el que me entrega. Mas todo eso sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Y ahí en el versículo 56 dice: entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Padre Cristo Jesús, todavía aquí estamos en tu presencia para recibir revelación del Espíritu Santo. Que la palabra no venga de revelación de conocimiento de mestre, porque hoy en día hemos visto mucha gente queriendo predicar de mestrado, de maestro, de querer enseñar muy difícil, y la gente mismo siempre no entiende nada, porque aquella predicación no es hecha para el pueblo, es hecha para halagar a uno. Y yo no quiero halagarme a mí mismo, Señor, mostrando que sé o que no sé. Eso no edifica la iglesia, no crece la obra. Yo quiero que la palabra sea sencilla, como tus palabras eran sencillas, y llegue al corazón de los necesitados para que se levanten, se fortalezcan. En nombre de Jesús. Mis hermanos, yo no quiero aquí entrar con esta palabra en el asunto de que Jesús llamó a los discípulos para vigilar. La vigilia es eso, es un momento en que nosotros vigilamos en oración. Y ahí estaban en el monte de los olivos, subieron al monte a hacer vigilia. Es eso que hace falta a las iglesias. La iglesia está muy bonita, mucha cantoría, mucho canto, mucha alabanza, mucha palabra bonita, pero hace falta la consagración, los ayunas, el subir el monte, las vigilias. Por eso que hoy los cristianos son débiles. Eles têm muito conhecimento de Deus, porque estão aí na internet e escutam a prédica de um e a prédica de outro, e a enseñança de um e a maestria do outro, pero falta o Espírito que vivifica, o Espírito que dá a vida, meu irmão. Então Jesus viu a debilidade, ele viu a dificuldade dos discípulos, os chamou para orar, os 11, verdade? Deixou 8 aí em uma parte mais baixa e subiu com ele Pedro e os filhos de Zebedeu, que são Santiago e João. Esses sempre eram os que ele chamava mais cerca. Assim como nós temos nosso círculo de hermanos na igreja, que nos reunimos, aí confiamos, orar um com o outro, pero aí há um ou dois ou três que esses são mais fortes. Você quer estar com eles. Jesus viu que entre os discípulos que eram muito débeis, Pedro, Santiago e João, tinham um pouquinho mais de sede, mas mesmo assim, eles não puderam vigilar, se dormiram no momento que era para clamar. Meu irmão, muitas igrejas, muitos crentes, muitas pessoas estão dormindo quando é o momento de clamar. E quando eu digo dormindo, não é dormir de dormir, porque eles dormiram de hechos, se caíram de sonho, mas eu digo dormindo espiritualmente. A pessoa está descansada aí, dormindo, quando os ataques estão vindo, quando as acechanças estão chegando, quando as tribulações estão se apresentando, a pessoa está aí acomodada, quando deveria estar buscando nas vigílias e nas orações. Ah, pastor, pero aqui na igreja não há vigílias, a célula aqui não tem como fazer vigília. Haga sua vigília, os pessoal, meu irmão, minha irmã. Aparta aí um dia para orar, para buscar, para clamar a Deus. Porque o relacionamento de Deus é individual, personal. Mas eu quero falar nesta manhã sobre o abandono. El hecho de la persona sentir-se sofrendo. Você vê que quando Jesus disse aqui, no versículo 46, que já venia se acercando, ele que lhe entregaria, ele está falando de Judas Iscariotes já venia com os soldados del Sinédrio, com todo já resuelto, arreglado para prendê-lo. Aí disse aqui, versículo 56, então todos os discípulos, dejándole, huyeron
Meu irmão, alguma vez ha passado você por um momento assim de crises e em que você se sentiu que tus conhecidos, tus amigos, as pessoas mais cercas te han abandonado, te han desaparecido no momento que você mais necessitava, que você precisava de brindar sua ajuda? Eu estou dizendo assim de uma pessoa que está aí, e a pessoa se move e vai viver em outro lado. Essas são ocasiões da vida. Mas eu digo, a pessoa está aí, na mesma cidade, no mesmo pueblo que você. Os discípulos não foram para o outro lado, estavam aí na mesma cidade, só que abandonaram a Jesus, se alejaram. E às vezes assim, você confia muito na pessoa, e as pessoas se vão deixando, se vão alejando, e você se queda solo. É nesse momento de recordar a Jesus, pois Ele prometeu estar com nós outros sempre. Ele não tem nenhuma intenção de romper suas promessas, porque Ele demonstra sua fidelidade uma e outra vez. Ele prometeu aí mesmo, no Monte dos Olivos, depois da ressurreição, no dia da ascensão, que foi ascendido ao céu, Jesus prometeu: e aqui estarei com vosotros hasta o final. Jesus está com você, Jesus está comigo. Não importa se a gente vai estar conosco ou não, se vão a brindar-nos ajuda ou não, se vão a unir-se conosco ou não. Jesus nos brinda a ajuda necessária. Jesus nos acompanha, Ele é nossa companhia. Devemos confiar que em sua graça e sua ajuda, porque são ilimitadas. A ajuda da gente tem limites, nossa própria ajuda tem limites, mas a ajuda de Deus é ilimitada. Seu poder não tem fim. Quando não nos queda nada, quando todas as ajudas han desaparecido, quando experimentamos o terror do abandono, só então em Jesus que encontraremos a fortaleza para continuar. Aleluia, diga glória a Deus, diga: em Cristo Jesus eu encontro fortaleza para continuar. Pensemos que a vezes Deus permite estes tempos de abandono e soledade para que confiemos e nos apoiemos em Ele. Meu irmão, eu estava falando aqui para o serviço de português que nós outros, em vezes, enfrentamos batalhas e pensamos: isso será difícil. Mira a batalha de Cristo. Essa foi a maior batalha da humanidade, porque Ele estuvo solo na cruz. Nem o Padre, Deus, pudo estar com Ele, porque esse foi o arreglo. Ele teria que enfrentar a cruz, sofrendo nossos dolores, cargando a culpa de nossos pecados. Ele enfrentou a morte, enfrentou o inferno, enfrentou o diabo para dar-nos a vitória. Estava solo aí, solo na cruz. E os pouquitos que apareceram aí ao pé da cruz não podiam fazer nada para ajudá-los. Dizem que aí apareceu sua madre, depois apareceu João. Mas o que poderiam fazer? Poderiam subir eles na cruz e dividir a carga. Você vê que quando ele levou a carga, um homem chamado Simão foi escolhido por os soldados para ajudar Jesus a carregar a cruz. Mas naquele momento, aquele homem Simão não estava levando a cruz de Jesus. Ele estava levando em madeiro, onde Cristo ia ser crucificado, porque Simão, assim como qualquer outro ser humano, não seria, nem somos capazes de suportar o peso da cruz. Só no Cristo podia. Ele ali levianou o peso do madeiro, para que Jesus seguira caminhando hacia a cruz. Mas o peso da cruz, o peso da maldição, da morte, do pecado, só no Cristo poderia suportar.
depois, quando você tenha tempo, ler o Salmo 88, onde o salmista, ele habla de que todos os amigos e conhecidos se alejaram de ele, que haviam deixado e abandonado seus companheiros, e ele estava solo em tinieblas. Mira, quantas vezes também já nos sentimos assim, abandonados em uma escuridão de tristeza e de muito dolor. Recordemos o sofrimento de Jesus, porque não só sofreu o abandono em Getsemane e em Calvário por todos nós outros. Toda a sua vida de Jesus foi de trabalho e aflição, muitas vezes, preparando-se para uma morte cruel. Eu estava explicando no outro serviço que todos nós outros seres humanos nascemos para viver. Todo mundo que nasce e cresce com uma ilusão de ter uma vida, verdade? Estudar, sacar uma carreira, um diploma, fazer uma família, ter filhos, netos, ser feliz. Este é o propósito de vida que as pessoas têm. Todos nascemos para viver, mas Cristo foi o único ser humano da história que nasceu para morrer. Ele não nasceu para viver. Ele não nasceu para estudar, para sacar um diploma. Ele não nasceu para casar-se, fazer família, ter filhos, para fazer viagens, para conhecer pessoas. Não, ele nasceu com o propósito de predicar o Evangelho, anunciar o reino de Deus, e ele se preparou a vida inteira para esse momento cruel que foi o momento da cruz. E você vê que mesmo assim, se preparando toda a vida, neste momento que estamos lendo aqui em Mateus 26, ele se acha em uma aflição, porque ele estava sendo tentado a abandonar, porque ele é ser humano. Então, se aí havia uma tentação para que ele passara a copa, ou seja, não tivesse que enfrentar. Quantos de nós outros também, na maioria das vezes, quando enfrentamos uma dificuldade, queremos evitar, buscamos de todas as formas e maneiras passar para um lado aquele sofrimento que não queremos, nada quer sofrer. Mas pelo Jesus não tinha outra saída. Bueno, tinha, porque ele não foi obrigado a morrer na cruz. Ele se ofereceu a si mesmo. Então, se ele disser a Deus, bueno, Deus sabe que é muito para mim, não posso fazer outra coisa. Deus não iria desgustar com Jesus, porque ele não foi obrigado. Pero que seria de nós outros? Que seria de mim e de você? Ele mesmo, Jesus, Adriano Romero, que cantou essa canção, Cansado do Caminho, ele canta: que seria de mim? Que seria de mim se não me houveras alcançado? Donde estaria eu se não me houveras perdonado? Quer dizer, se Jesus não houver aceitado o reto da cruz, onde estaríamos nós outros? Que seria de nossa vida? Não haveria evangelho, não haveria Santa Cena, não haveria bautismo, não haveria igreja, não haveria serviço. Eu não estaria aqui predicando, você não estaria aí ouvindo, estaríamos todos destruídos, perdidos em tinieblas. Esta semana foi meu cumpleaños e eu escrevi aí em minhas páginas, porque Deus me deu essa revelação através de boca de outra pessoa, e eu me identifiquei dizendo: eu era para estar destruído, eu era para ser destruído, mas a graça de Jesus me alcançou primeiro. Glória a Deus. Você pode repetir isso? Era para que eu fuera destruído, mas a graça de Cristo me alcançou primeiro. Recordemos o sofrimento de Jesus.
não só sofreu esse abandono, mas ele foi preparado enfrentando a cruz. Seus sofrimentos iam a redimir a humanidade. Por isso seguiu adelante, aunque todos lo abandonaram e huyeron. Todos lo abandonaram. Mas ele seguiu, meu irmão. Então você tem que deixar já de estar aí chorando e reclamando de onde está fulano, que me deixa. Meu irmão, siga. Porque a gente quizás te ha abandonado, quizás tu própria madre, quizás tu próprio pai, tu esposo, tu filho, tu mulher, mas Cristo não te ha deixado. Ele disse: não te deixarei, nem te abandonarei. A menudo nós outros também abandonamos a Jesus. Le somos indiferentes, pero Ele jamais lo hace com nós outros. Sempre está aí para ti e para mim. Ponga-te de pé, levanta suas manos. Cristo Jesus, nosso Senhor, venimos ante ti, Senhor, clamando por esta misericórdia, que o Senhor não nos ha deixado, não nos ha abandonado. Às vezes há situações em nossas vidas em que nos sentimos abandonados, aún por nossos familiares, amigos, conhecidos. Pero não permita, Senhor, que deixemos de orar, que em nossas aflições recordemos que o Senhor está ao nosso lado, que Tu nos dá aliento, nos dá aire, força, unção, que Tu eres a companhia que necessitamos. Graças Deus, graças Cristo. Eu entrego em Tus manos a vida de Tu pueblo, Senhor. Eu venho delante de Ti cancelando todo decreto de Satanás. Eu venho cancelando toda a derrota, todo desânimo, todo espírito de debilidade. Se esta pessoa está dormindo espiritualmente, desperta-la, Senhor, para orar. E Senhor despertou os discípulos para orar. Desperta tu pueblo para orar, Senhor, para clamar. Llena-nos, Senhor, de tu Espírito. Llena-nos, Senhor, de sua graça. Llena-nos, Senhor, de seu poder, meu Padre. Aleluia, glórias a Deus. Padre, eu cancelo toda a obra de Satanás. Eu cancelo toda saeta de muerte que vem chegando através de enfermidades, doenças, acidentes de carros, balaceiras, tragédias. Senhor, está cancelada a muerte, e eu declaro vida, e vida com abundância. Declaro vitória em Cristo Jesus sobre a vida de mis hermanos, minhas irmãs. Recebe, minha irmã. Diga: eu recebo em nome de Cristo. E desperta-te para orar, meu irmão. Desperta-te para orar. Ora em tua casa, clama a Deus. Refrigera tua alma. Em nome de Jesus. Que o amor do Padre, a graça e a paz do Hijo de Jesucristo, a comunhão, as consolações do Espírito Santo nos acompanhe, nos guarde, nos defenda e nos livre de todo mal, de dia e de noite, nossa entrada, nossa saída. Que Deus te bendiga. Boa semana. Manda esta palavra aí para outras pessoas. Estava falando aqui no culto, serviço de português. Hoje em dia a gente quer andar mandando e estudos de maestria e discipulado disso, e que o teólogo não sei quanto, pura exibição, pura palavra de exaltação de homem, pura gente querendo ser maestro. Pero a mesma gente não entende nada do que estão dizendo aí. Então você envia palavras sencillas aqui. Eu poderia chegar aqui e dar aqui uma classe, uma coisa perfeita, para deixar todos de boca aberta. Pero o propósito é que a gente conozca a Deus
e receba conhecimento e discernimento de Deus para vencer. Então você envia esta palavra que vai obedecer a bendição. Boa semana.